Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem. Esse aqui é o Desperte BR, seu podcast aí para a galera se conectar, quem gosta de assuntos que expandam a nossa consciência, a nossa mente. Agora você tem um lugar aqui para a gente trocar ideias nessa conversa, nesse bate-papo. E hoje eu tenho um convidado aqui especial, que já vou sem delongas aqui chamar ele para contar um pouquinho da história dele, como começou, né? Já quero pedir para o pessoal também curtir, compartilhar, fortalecer o canal que está aqui, né? Depois a gente fala um pouquinho. Tem no Instagram também, vários conteúdos. E, sem delongas, vamos direto aqui com o professor Bauer, cara que tem uma versatilidade aqui de muitos assuntos para tratar. A gente vai tentar tratar de alguns aqui, pelo menos, né? Vai render Sim. muita coisa aqui para a gente. São assuntos que a gente gosta, né? Quem é gosta desses assuntos, né? Se interessa, fascina muito. Então, professor Bauer, conte-nos um pouquinho da sua trajetória, como começou, quem é você, né? Para a gente fazer essa introdução aí. Tá, muito obrigado, Chardem. Obrigado aí, pessoal. Bom, falar um pouquinho de mim, né? Eu sou conhecido como parapsicólogo, né? O que as pessoas hoje lembram da parapsicologia tem a ver lá com o Padre Quevedo. Se pergunta, o pessoal, Padre Quevedo. Então, nós vamos falar sobre isso, né? Eu sou um parapsicólogo da Escola Eclética Espiritualista, então é diferente da escola que o Padre Quevedo estava. E também trabalho com terapias holísticas, né? Desde cedo, né, Chardem, eu comecei a sentir coisas que as pessoas não sentiam e ver coisas que as pessoas não viam, né? Se eu falasse isso hoje, eu ia dizer, não, esse menino é louco, né? Tá vendo coisa, então tem algum problema. Sim. Só que não era todo momento. Eram alguns momentos em que as minhas emoções estavam mais bagunçadas ou estavam no auge. E eu não entendia quando eu era criança. E esse é o problema que a maioria dos médiums passam, né? Médium, que é um nome conhecido mais no Brasil, né? Mas a gente pode falar paranormal, né? E paranormal não é como as pessoas imaginam que é... para eu ser paranormal, eu tenho que movimentar esse copo aqui, tenho que fazer coisas espetaculares, né? Existe isso em algum momento? Existe, mas são casos raros, né? E espontâneos. Porque a paranormalidade você tá fazendo todo dia. Todo dia. Até o pessoal que está nos vendo aí, ele pensa, como é que eu estou fazendo paranormalidade todo dia? Porque existe em menor escala, né? Eu vou dar um exemplo. Déjà vu, déjà vu. Todo mundo já teve, né? E o que é? São pequenas pré-cognições que você faz. Daí quando acontece aquilo que você tinha feito uma pré-cognição lá atrás e você não lembrava mais, você, opa, eu já tinha visto essa cena. Mas você viu, porque você fez uma pré-cognição. Então são pequenas escalas, né? Não é que nem, só vou ver uma coisa grande. Isso acontece com algumas pessoas. Então eu só estou dando essa abertura para você ver que é natural isso, tá? Imagine uma criança na infância sem entender isso e vendo algumas coisas, e a facilidade que eu tinha de fazer viagem astral era fenomenal. Hoje eu não tenho a mesma facilidade que eu tinha quando eu era pré-adolescente, até adolescência, uns 15 anos ali, mas ainda tenho. Mas quando você está naquela idade púbera, que nós consideramos na parapsicologia o auge dos fenômenos paranormais, inclusive isso serve até de base para pesquisa, quando algum lugar apresenta fenômeno paranormal, você vai ver quem que está na idade púbera aqui. É a primeira que a gente vai desconfiar, entende? Então eu fui crescendo assim, sem entender, né? E com isso, acabei ficando reprimido, tímido, né? Você acha que não se encaixa no mundo, você pensa, pô, eu sou esquisito, né? Porque como é que eu sinto e vejo coisas que as outras pessoas não percebem, né? E você chegou a algum ponto tentar externalizar isso aí, falar com o pai, com mãe, com algum amigo? Como é que foi a reação? Assim? Tentei, né? Mas a reação deles era... você Coisa tá de louco, criança. você nada a ver, tá inventando isso, é sonho, é imaginação, entendeu? Então, toda vez que eu ia falar, eles falavam isso. E pior ainda, né?
falava, minha mãe ainda fazia o sinal da cruz quando eu falava alguma coisa assim. Ela tinha medo, né? Aham. Daí me causava mais medo ainda. Eu falei, pô, então deve ser alguma coisa errada, né? Uhum. Se a minha mãe tem essa crença que se você vê... Sentimento de culpa, né? Se você... você vê um espírito, pô, vou ter alguma coisa errada com você. Você não podia estar vendo. Acho que por isso é um desestímulo, vamos dizer assim, que É. as crianças, adolescentes, nessa faixa que elas têm, né, de abertura, de que depois ela tem que estudar e aprimorar realmente para voltar e ter, né? Eu acredito, né, Isso. que depois dessa fase, né? Porque some, né? Perde um pouco depois, né? Perde. E por esse motivo, essa culpa, desestimula, né? Por isso que tantas pessoas perdem e Sim. acham, a pessoa lembra de 10 anos atrás, não era É. real, né? Inclusive, cria bloqueio nas pessoas. Porque elas têm isso e conforme a estimulação externa, ela pode bloquear, ou ela vai procurar resposta em alguma religião, e depende da religião, vai bloquear mais ainda, ou vai pôr a culpa nela, e piora, né? A gente está fazendo vários fenômenos paranormais. Teve vários casos assim. E vai lá, sei lá, um pastor, um padre, uma coisa, diz, não, tem um demônio em você e tal, tal. A pessoa se sente, Uhum. tem alguma coisa errada. E na verdade ela tem um dom que se esse dom fosse calibrado, né, digamos assim, ela poderia usar para benefício. Tanto para Sim. ajudar as pessoas com as terapias holísticas, mas não é só isso. Muita gente pensa, é só para fazer terapia holística. Não. Imagine que você tem uma energia, na parapsicologia a gente chama de telergia, os orientais chamam de prana, né? E essa energia, inclusive, vem do sol. E essa energia é comum a nós, seres humanos. E ela não é só para fazer fenômeno paranormal, ela ajuda na fisiologia do corpo. Né? Ela alimenta as células e tal. E dentro do campo etérico, ela que alimenta os chakras, que são os pontos energéticos e tal. E essa energia, quando Deus criou o homem, eu sempre acreditei nisso, né? Depois eu vou falar da minha busca por essas respostas. Que o ser humano não deveria ficar doente. Eu acho que a doença é um erro. Né? Eu acho que o ser humano ele devia ser capaz de autocurar. E essa energia é uma das respostas, né? Porque essa energia ajuda nos processos de cura. Né? Tanto que você benzer alguém, você fazer uma oração, fazer um passe, são coisas que vêm desse método. Até na Bíblia, Jesus não fazia imposição de mãos. Uhum. Então, por quê? Porque na palma das mãos e na ponta dos dedos sai mais dessa energia. Então, essas pessoas que passam por isso na adolescência e são acusadas, né? Parece que até voltou ao passado, as bruxas. São acusadas assim, elas ficam restritas. E se elas têm essa restrição, quando ficam adultos, viram frustrados, porque os fenômenos não param, e acabam sofrendo muito. E elas sofrem na vida, sofrem na área do amor, sofrem lado emocional total, né? Às vezes, quando acha uma ressonância em qualquer coisa, por exemplo, vê alguma coisa parecida com o que ela já passou, sofre também, acaba ficando doente. E tem casos muito mais sérios, que são pessoas que fazem muitos fenômenos paranormais e não têm ajuda correta, que acabam ficando muito doentes. Teve um caso que passou no Fantástico, acho que foi em 94, um caso bem antigo. Uma menina que fazia muitos fenômenos paranormais, foi filmado, ele levantava colchão, movia as coisas na casa e tudo mais. E ela não teve ninguém que pudesse ajudar ela no momento. Até foi um padre que se dizia parapsicólogo lá, mas não conseguiu resolver. Porque dentro da parapsicologia católica, o parapsicólogo só investiga. Não existe parapsicologia clínica. Depois nós podemos falar sobre isso também. Tá. Estamos entrando num assunto interessante aqui, né? Então vamos botar um ponto aqui, pra gente voltar nesse tema. Prana, parapsicologia, nesse tema aí que a gente tá entrando. Tá. Fenomenologia, acho que Isso, né? boa. Então, voltando ali só pra encerrar, você era criança, adolescente, manifestou fenômenos, né? Como todo mundo nessa área, você reprimiu um pouco, por medo, né? Sim. E por estar sozinho, achar que é o único na Terra com isso, né? E depois, como é que isso se deu até agora? Boa. Depois foi o seguinte, a partir dos 15, 16, 17, você começa a ter interesse por aquilo. Né? Eu parei a parte de deixar de lado, eu quero saber mais sobre isso. Mas isso foi um despertar que eu tive. Nem todo mundo tem desse lado. Digamos, eu consegui ter um despertar. E eu sempre tive
muita vontade de ler. E gosto muito de ler. Eu leio pra caramba. Eu Uhum. tenho uma estante lá com um monte de livro. As pessoas perguntam, eu falo, eu já li todos, inclusive tem uns que eu tô lendo a segunda vez. Eu Uhum. gosto, é um prazer que eu tenho de ler, tá? Só pra você entender o contexto. Eu aproveitei esse meu prazer de leitura, porque eu fiquei muito introspectivo. Uhum. Geralmente quem é médio tem imaginação boa também, Uhum. né? Porque o mundo astral tem a ver com a mente, tá? As emoções. E como dizia aquele preceito hermético, né? O todo é mente, o universo é mental. Então, mente e espiritualidade têm suas conexões. Então, a partir disso, eu comecei a ler muito. Meu primeiro livro que eu ganhei de presente, tá? Porque, claro, minha mãe não deixava eu, na época, ter um livro esotérico ou algo assim. Só que olha que coisa, o primeiro livro que eu ganhei foi de uma namoradinha que eu tinha na época. Ela gostava muito desse assunto e ela foi a primeira que viu o potencial em mim. Ela falou, cara, porque eu conversava muito sobre isso. E tinha aquele conhecimento empírico, né? Não tinha acesso à leitura com 15 anos. Só tinha aqueles livros da biblioteca, que era de histórias normais. Ela comprou um livro do São Cipriano, não sei se você já ouviu falar. Já. Bom, hoje que eu tenho bastante conhecimento, eu sei que o livro do São Cipriano foi muito popular naquela época, por muito tempo, tinha várias histórias ainda sobre o livro, mas hoje relativamente não é um livro que tem importância mágica, né? Até você perguntar para alguns magistas, vão dizer que o livro de Cipriano pode ser mais uma invenção do que realmente funciona as magias que estão lá. Mas eu dou uma ressalva. Muitas mentes acreditando, pensando e lendo um livro, mesmo que alguém um dia não fosse real, né? Mas a magia se baseia naquilo que você crê, né? Na força da energia. Então pode ser que em algum momento algumas coisas ali funcionassem, né? Tá, então, mas foi o primeiro livro que eu tive acesso. Já me abriu bastante coisa, né? Daí, a partir dali, quando eu fiz 17, já comecei a trabalhar em 18, né? Eu já comecei a comprar meus próprios livros. Inicialmente, eu me interessei mais por magia, né? Porque eu queria entender... Porque eu olhava o mundo... O paranormal olha um mundo diferente. É um observador, começa a olhar para as estrelas, começa a pensar coisas que os outros não pensam. Ele E as outras... realmente tá vendo um mundo diferente, né? Tá vendo É, um pouco uma faixa a mais, né? Ele e você tá... pega ali, daí você vê teu pai numa rotina, trabalho, casa, só falar de coisas triviais, os parentes também, tudo. De repente você, por que que é essa luz que eu vi no céu andando? O que é isso? Ah, o cometa, não sei o quê. Ok. E daí eu comecei meu interesse. Ali eu comecei a comprar vários livros, só que daí eu já tinha entrado na faculdade, como eu te falei antes até do podcast, de sistemas de informação. Eu sou um cara que veio das exatas. E até hoje eu estou nas exatas. Eu estou fazendo agora graduação em física. Né? Já vou me formar agora no que vem. E as pessoas às vezes se assustam com isso. Ué, professor, eu achei que você era de humanos, você era alguma coisa assim. Você veio das exatas, como assim? Eu falei, justamente as ciências exatas que deu credibilidade para eu fazer parapsicologia. Sim. E a lógica que eu aprendi em exatas me ajudou muito. E me ajuda muito até hoje, inclusive, tem um segundo livro que eu estou escrevendo agora, que é sobre a Matrix, né? Por quê? Eu sendo um programador, né? E eu sou lá da época de COBOL Basic, não sei se você lembra Eu ouvi disso. falar vagamente, eu não programação sou um antiga. dessa área. Mas você entende como se faz as coisas, como se cria. Por exemplo, Padrões, né? Hoje num jogo atual, olha a complexidade. Para você criar um espelho, parece simples. Ou aquelas reflexos na água, tipo o GTA da vida. Você conhece o joguinho GTA, né? Para o programador criar água ou espelho, não é simples. Ele praticamente tem que criar por trás daquela programação uma outra programação com a cópia do jogo. E fica pesado pra caramba. É quase como se ele tivesse que criar um outro mundo invertido. E se você começa a entender isso na programação, daí você pensa, cara, e na nossa realidade, o que são os espelhos? Então, se na programação você cria tem que criar praticamente uma cópia. Claro que está evoluindo a programação. Daqui a pouco alguém diz, não, mas agora já estão programando de tal forma. Ok. Mas você usa essa lógica para entender por que os espelhos são considerados portais na magia. Porque realmente, para te refletir, ele tem que ter um outro mundo criado, digamos. Então você vai usando essas analogias, comparando com as ciências exatas, com as programações. Né? O filme Matrix marcou muito na época, né? Foi E o filme salto, Matrix, né? e ele fala
Ele tem muita mensagem subliminar nele falando sobre criação do mundo, sobre Deus, sobre anjos, sobre a reencarnação. Ele fala sobre tudo isso. Eu acho que foram, se eu não me engano, né? Você tá falando besteira, foram 2 irmãos, né? Que fizeram a trilogia. Eles estudavam muito isso aí, né? Todos na verdade, é do começo ao fim, né? Tanto o nome dos personagens, Trinity, Neo, né? Isso. Então, quando a criança entorta a colher, né? Você Tudo, é a colher. tudo. Então, tudo ele é feito O pra arquiteto, romper mesmo, né? né? O arquiteto, as várias Matrix que já foram criadas, né? Matrix Paraíso, Matrix Inferno, né? Isso vai bem de encontro com o tema que tu puxou aí sobre os jogos. Que é uma coisa muito... Se tu parar pra pensar que no Brasil demorou muito pra chegar, né? A gente sempre levou alguns anos pra ter, né? Mas vamos botar os anos 90, né? Já tinha antes. Os joguinhos ali com aqueles bits, né? Aqueles quadradinhos pulando já eram... Aí levou quase 10 anos pra começar né? Veio o 3D, né? Que ainda era aqueles blocos, né? Isso. E se tu vê hoje em dia, tem vários vídeos que foram postados no YouTube agora com o lançamento da Sony ali do PlayStation 5, que botaram um jogo de corrida e uma câmera, uma GoPro, e botaram lado a lado. As pessoas não sabiam dizer qual que era o real. Era perfeito, assim, o brilho da luz. Então, quem que falou? Eu acho que o Elon Musk, Elon né, Musk falou. Provavelmente, ele falou num podcast, ele acredita, sim, provavelmente a gente tá dentro de uma simulação. É claro, né, que aí tudo vai da capacidade, né, cognitiva da pessoa de explanar isso. Tipo assim, a gente tá num joguinho, isso não é assim, né? Não é igual também o Matrix, Não mas é. é para jogar uma ideia de que alguém criou essa realidade, né? Tanto é que Isso. se tu pegar tanto numa tela, tudo é pixel, né? Tudo tá captando frequência, o som, a gente tá falando do som antes, né? Das notas musicais e tal. Então, tudo são captação de estímulos, né? De frequências. Exatamente. Então, tipo assim, de certa forma está. Então, você tá numa religião, em qualquer área, eu acho assim, né? Como é que chama, por exemplo, no budismo, que não é uma religião, né? Inclusive, tem aquele teste de Schrödinger, que é sobre o gato estar vivo ou morto dentro da caixa, e muitas pessoas ainda não entenderam o real significado daquele teste. Aquele teste probabilístico. Porque, o gato tá vivo, tá morto. Uns falam que tá vivo, tá morto. Você só vê se você abre a caixa, se ele tá vivo ou tá morto. Mas as pessoas não entenderam o que é se você abre a caixa. Eu vou te dar um outro exemplo ligado ao jogo, para provar se nós estamos numa simulação ou não. Nós estamos aqui. Tudo que nós podemos ver está aqui e está, digamos assim, tendo a sua funcionalidade ou não, né? Tem coisas que são estáticas, tem outras que se movimentam, tem outras que você pode encostar e ter um contato com ela. Mas imagine lá no meio de uma floresta que não tem ninguém observando, não tem o fato do observador, né? Que também conta na física quântica. E tem uma macieira lá e tem uma maçã. Essa maçã caiu lá agora e caiu no chão. Pronto. Você acha realmente que e não tem nenhum observador? Imagina um lugar sem observador, tá? Eu até dei exemplo de floresta, muita gente vai dizer, mas tem animal, tem inseto, ok. Mas vamos pensar só na observação do ser humano. Será que aquele ato aconteceu mesmo? Se você for lá agora e chegasse nessa árvore, você ia ver a maçã no chão. Mas o ato que quando a maçã caiu da árvore até o chão, será que ele aconteceu? Para entender melhor, eu vou colocar no jogo. Quando você está no jogo, só está rodando em tempo real aquilo que você está vendo, que a placa de vídeo está identificando. Por trás disso, tem várias coisas que estão rodando em modo de programação. Ou seja, é um modo minimizado. Tá? Eu sei que até tal tempo o trem vai estar lá. Mas não que fique rodando atrás na programação o trem rodando com gráfico e tudo. Não, só está dizendo que tal minuto ele vai estar lá. Se você estiver lá naquele minuto, vai acontecer. Ou se você passar depois, ele já passou. É a mesma coisa assim. Então, essa que eu estou te falando da árvore. Será que está rodando, vou falar essa linguagem,
Essa imagem, essa programação, quando não é observado no nosso mundo real, Isso aí, quem tá assistindo aí, entende? pare e reflita, né? Reflita, mas reflita Porque com tem muitas consciência, né? coisas. Não é só ouvir, né? Ah, mas tá, não. Isso é uma coisa muito importante. Se tu falasse, é uma coisa que muda a tua vida. Muda. O cara tá ouvindo assim, mas tá, a realidade, função da onda, colapsa o observador. Isso. Não, tu realmente Mas isso pode entendeu? ser em tudo, Cara, não só no algo que, quântico. olha só, olha o que o professor Bauer falou aqui agora. Algo que nunca foi visto realmente aconteceu, Isso. entendeu? Aqui a gente tá Às entrando vezes já as no meio pessoas filosófico, demoram né? para entender isso. Na hora que elas assistem podcast, elas ficam, não sei o quê. 3 dias depois, uma semana depois, o cara pega se pensando, pô, o professor Bauer Precisa do falou naquele tempo podcast, será que é verdade? precisa do tempo de assimilação, né? Tu assim, Precisa. então, mas o que ele quis dizer? Né? Senão a gente tá só vomitando informação. Hein? Essa diferença, eu acho, de uma pessoa que tá só agregando ali e de uma que realmente parou e entendeu o negócio, né? Uhum. Depois que tu entendeu, a tua mente expandiu, que essa é a função aqui desse podcast. Sim. É expandir a mente das pessoas, né? Contribuir para a gente aprender também, né? Que a gente não tem como saber, eu acredito que a gente não sabe 000 dessa realidade só, né? Então, já quero pedir, aproveitar o gancho aqui para o pessoal curtir, se inscrever aqui no canal, no YouTube. Seguir também o professor Bauer. Vai estar aqui embaixo as descrições, o Instagram também, tá Bauer para psicólogo, né? @Bauer para psicólogo, pessoal. Também Me segue lá. segue lá Sempre tem bastante coisa legal. para contribuir. Tem um QR Code também, que a gente está fazendo isso de coração. Depois a gente fala mais também sobre essas, né, que necessita, a gente tá na Matrix, né, vamos dizer assim. Tá, a gente chegou até aqui, agora vamos entrar num ponto, que é o tema parapsicologia. Eu vi que tu falou Isso. muito essa parte da pessoa, até no teu desenvolvimento, que tu teve que reprimir algumas coisas. Isso. Tudo que é reprimido, na psicanálise, né, de Freud, vai se guardar lá e vai manifestar mais tarde. Isso. Então, psicanálise e psicologia, vamos entrar aqui já nesse gancho da parapsicologia. Exato. Para te trazer uma definição para a gente que é leigo. O que é parapsicologia, né? O que é, como tu define isso para alguém que nunca ouviu? Se só ouviu psicologia, a psicanálise ali de Freud, ele já torta um pouquinho, já chama de pseudociência. Então, como é que tu definiria isso para as pessoas? A parapsicologia é o estudo dos fenômenos paranormais, extranormais e supranormais. Tá? Paranormais ligados à mente, extranormais ligados a essa nossa energia, a telergia, que é uma energia inerente a todo homem, e supranormais seria o contato com espíritos extraterrestres, deuses, anjos, são coisas nesse sentido, que se chama supranormais. Então é isso, estuda isso. Seria, então, tudo o que a gente usa o termo normal, né? Ou seja, que ainda não é normal, seria tudo que a faixa normal das pessoas vibracional ainda não capta. Então, algumas pessoas têm uma captação um pouquinho maior e já se desdobra um mundo novo, Isso. capta mais. A literatura nos diz que 98% das pessoas são supersensitivas ou têm suscetibilidade, principalmente a transe hipnótico. 2% não. 1% que tem problemas mentais graves e 1% que não tem mesmo. É bem difícil, mas essas de 1% que não tem, elas têm muita dificuldade na vida. Porque o transe é uma coisa natural do ser humano. Né? Tem pessoa que diz, eu não sou hipnotizável. Só o tempo de hipnotizar, né? É o tempo. Pode hipnotizar com 2 segundos, 2 minutos, 1 dia, 1 semana ou 1 mês uma pessoa. Cada um tem o seu tempo. E o que o grau de suscetibilidade hipnótico tem a ver com paranormalidade? Tudo. Quanto mais grau hipnótico você tem, mais paranormal você é. Existe essa associação, certo? Claro que tem pessoas que têm muita facilidade entre a hipnose, mas não esboçam tanta paranormalidade no sentido de dom mediúnico, vamos dizer. Isso também acontece, mas só que a pessoa que entra mais fácil em transe, ela tem uma capacidade melhor de dar comandos para a sua mente e assim também desenvolver sua paranormalidade, tá? Então a parapsicologia, ela veio como ciência, tá?
Em 1953 tivemos o primeiro congresso em Utrecht, na Holanda, sobre parapsicologia. E lá foi usada oficialmente, primeira vez, a palavra parapsicologia pelo Joseph Heine, que foi um grande pesquisador americano. Antes se chamava metapsíquica. E pelo Richer, né? Mas quem deu o nome metapsíquica... Não, quem deu o nome parapsicologia foi o Max Dessoyer. Tá? São uns termos aí para vocês saberem. E começou ali em 53, né? Heine já tinha feito milhares de experimentos e Heine usava muitos experimentos quantitativos. Os qualitativos são aqueles mais expressivos, né? Moveu esse objeto e tal, tal. Uhum. E quantitativos é pura matemática, né? Ver probabilidade, estatística anormal. Usava-se muitas cartas Zener, que são umas cartas que têm umas figuras, e outros testes que ele desenvolveu para ver quantas vezes você acerta a figura da carta. Daí fazia um cálculo lá. Basicamente, acima de 25% de acerto já é maior do que o normal de probabilidade. Então, Parece bem científico, né? Bem científico. Daí você já era considerado que tinha algum grau. Daí tinha as medições lá. Mas acima de 25% se você acertar, é mais do que o aleatório. Para você entender, digamos, aleatoriamente... se você fizesse um cálculo, um programa, ele ia acertar até 20%, aleatório. E uma pessoa com um dom, ela acerta 30%, 40%, 50% ou mais. Então, já tem uma diferença do aleatório. Né? Porque quando é aleatório, ok. Então, nasceu aí. E a parapsicologia no mundo, ela foi muito, até os anos 80, muito bem utilizada. E o que aconteceu a partir dos anos 80? Ela começou a ter uma reviravolta. Começaram a chamá-la de pseudociência. Né? Ela foi considerada muito importante, inclusive a CIA fez pesquisa. Os russos, a CIA fez pesquisa com paranormais para tentar... Tem documentários aí. Isso, tem quem não acredita no... Você que gosta dos documentários, né? Pessoas aí de alta patente, né? Do exército, do americano, falando na época do Guerra Fria, eles usaram sensitivos para descobrir. Isso aí é o cara sobre juramento, altas patentes, né, do exército falando, né? Eles estão comprovando que eles usaram, né? Então, acho que não tem como duvidar, né? Exatamente. Então, teve isso, mas a parapsicologia, ela é estudada em algumas universidades também. E depois ali, chegando nos anos 90 e tal, ela começou a dar uma diminuída, né? Porque veio essa nova onda aí, mais cética, digamos assim. Mas a parapsicologia no mundo ainda continua forte, né? Ela deu uma diminuída, mas agora ela está, a partir de 2012, ela começou a voltar em ascensão. Então nós estamos agora, em 2024, vivendo um momento de ascensão da parapsicologia mundial. Entendeu? Porque as pessoas estão entendendo que o nosso mundo não é simplesmente material. Tem mais coisas, né? Eu ia falar da física quântica, mas física quântica já faz muito tempo que se fala da física quântica. Muitas pessoas não gostam de fazer essa associação de física quântica com coisas holísticas, né? Eu entendo, né? Porque como eu faço física lá, a faculdade de física é só conta, né? Só conta. Mas eu gosto da parte conceitual, inclusive para explicar para meus alunos sobre a física quântica e tal. E colocar teorias que já existem e tal, sobre tentativas de relacionar a física quântica à sua mente, alguma coisa assim. Mas eu entendo que são teorias, e como físico, eu também eu gosto de ter provas mais reais, né? Reais, digamos. Enfim, então a parapsicologia passou por esse processo. Mas ela, hoje, existe no Brasil, principalmente, uma definição errada de parapsicologia, baseado no que a parapsicologia foi no Brasil. Só para você entender como é um breve histórico da parapsicologia no Brasil, na verdade ela já veio no início do século XX ali, né, trazida pelos os espíritas lá da Europa, mas não foi tão relevante. E nos anos 50, 60, o espiritismo no Brasil estava crescendo demais. Demais, demais. Tanto é que o Brasil até hoje mantém o título de país mais espírita do mundo. E aí,
a Igreja Católica estava perdendo muitos fiéis para o espiritismo. Muitos mesmo. Eles pensaram, pô, não podemos perder para os espíritas, né? Porque o pessoal tá achando muito bom ir lá pro espírito. Porque quebrou aquela rotina lá, né? Das coisas... Ter algo a mais, né? As pessoas procuravam muito para fazer psicografia de falecidos e tal. E não tinha isso na Igreja Católica. Por quê? Porque o ser humano queria se sentir confortável com alguém que já se foi. Né? E na Igreja Católica eles não achavam isso. Mandava rezar missa no sétimo dia e só. E no espiritismo eles acharam um conforto nisso. Então estava levando muitas pessoas para lá. Aí chamaram um padre jesuíta, que era o padre Quevedo, e ele veio com uma missão especial para o Brasil. As pessoas não sabem disso. Ele veio exclusivamente para combater o espiritismo no Brasil. Ele veio com isso. E o que ele trouxe na bagagem dele? Para dar mais credibilidade para a psicologia. E a parapsicologia no Brasil ficou conhecida por isso. Tem ponto positivo e negativo. Pontos positivos, o padre Quevedo realmente, sim, ele era um bom parapsicólogo, ele sabia muita coisa, ele tinha conhecimento de muita coisa, tá? Ponto negativo, que era ligado à Igreja Católica, e ele tinha que falar até o ponto que fosse interessante para eles, né? A partir disso era milagre. Mas, quando ele veio para o Brasil, ele começou foi acho que 54 e tal, dos anos 60 e 70, que foi mais os debates. Tanto que você pegar lá a Rede Manchete, Bandeirantes, debate Padre Quevedo, se digita lá, aparece cada coisa lá que eu vou te contar, hein? Eram uns debates, assim, bizarros, pra audiência mesmo, sabe? É tipo os debates políticos de hoje em dia? Olha, tipo nesse nível. Era assim, de apontar de dedo, de xingar, era nesse nível. Daí chamavam lá, um espírita, o padre Quevedo, mas não sei quem. E tinha os outros parapsicólogos lá também. E virava aquela brigaceira. E ele veio justamente para debater com os espíritas. E daí o que os espíritas pensaram? Os espíritas não usavam, apesar de ter trazido a parapsicologia já pelo espiritismo, mas eles não usavam o termo parapsicologia. Os espíritas no Brasil gostavam muito de dizer ciência espírita, que para eles o próprio espiritismo era uma ciência. Eles queriam que a religião fosse a ciência. Só que como o padre Quevedo separou catolicismo, eu sou padre, mas eu sou parapsicólogo. E ele estava conseguindo muito êxito. E o que os espíritas pensaram? Não está dando certo nós dizer que a nossa religião é ciência. Vamos criar a parapsicologia espírita para combater a parapsicologia católica. E foi isso que aconteceu. Daí criou-se a parapsicologia espírita. Tá? Inclusive, tem muita base. Estados Unidos é muito mais para esse lado espiritual e tal. E daí começou os debates. Daí ficou por muito tempo, até agora, né? 2010, 2012. O padre Quevedo já faleceu, né? Faz alguns anos aí. Mas ficou muito esses debates aí, principalmente nos anos 90, 60, 70, 80 e 90. Foi o principal. E ficou muito debate entre espírito católico, né? A eclética no Brasil, ela começou a ter ênfase ali no início dos anos 80, onde apareceu alguns escritores aqui no Brasil, mas eram poucos, assim, não eram muito conhecidos. Mas ela foi andando junto, né? Por trás desse debate aí. E hoje ela está mais em alta, que é a parapsicologia que eu pratico, que é a eclética. A eclética você vai pegar o que é bom da espírita, o que é bom do catolicismo e outras coisas. E você tem mais liberdade porque você não tem vínculo religioso. É o estudo da parapsicologia em si. Mas você também considera a espiritual, né? Que tem parapsicologia mais materialista que não considera. A gente considera, mas a gente vê todos os lados. Não quer dizer que acredita, mas considera para ter uma teoria, uma hipótese. Tá? E o que aconteceu de pior nesse embate entre espiritismo e catolicismo? A parapsicologia no Brasil perdeu-se anos e anos, décadas, né, de oportunidade de colocar pesquisa científica parapsicológica à frente. Nenhuma dessas tentou fazer pesquisa científica séria em cima da parapsicologia. E a única parapsicologia que está mais propensa a fazer pesquisa é a parapsicologia eclética. Porque não tinha vontade nenhuma da parapsicologia do Quevedo fazer pesquisa. Né? Pesquisa era assim, esse caso é isso, é isso. Mas não desenvolver novas coisas, fazer pesquisa mesmo, descobrir.
E a espírita também já estava muito embasada no que eles já sabiam, do que Allan Kardec falou, porque é ligado à religião. Não tem aquela pesquisa de laboratório. Vamos fazer um teste aqui com laser para ver se uma mente é capaz de manipular laser até quantos graus, se não sei o que, não sei o que. Tem várias coisas que dá para fazer. Inclusive, a parapsicologia não é só sobre pessoas, né? Ela é sobre plantas, sobre animais. Sim. Tem muitas coisas que as pessoas não sabem que é a parapsicologia. Porque quando você coloca uma pirâmide em cima de uma maçã, ela conserva mais tempo a maçã. Entendeu? Quem estuda isso? Parapsicologia. Por que você, quando você fala palavras, põe um potinho de arroz aqui, um aqui, 3 potes. Para um você fala palavras ruins, se xinga o arroz. Outro você elogia o arroz, com uma certa distância entre eles, né? E outro você não faz nada. Cada um vai apodrecer mais rápido, o que não foi falado nada, né? Daí as pessoas usam isso, então isolar uma pessoa é pior do que xingar ela. E realmente, porque pela visão parapsicológica, se eu tô falando de você bem, é ótimo, eu tô te jogando energia mais boa. Se eu tô falando mal, é ruim, que eu tô jogando energia ruim, mas tô jogando energia. Mas se eu te esqueço, você não tá recebendo energia. Então, esse conceito. Também é uma coisa que a parapsicologia estuda. Inclusive, tem um amigo meu que é biólogo, estava conversando com ele sobre alguns experimentos sobre se as plantas entendem efeito placebo ou não. Porque quando você vai fazer experimentos com plantas, aí vem alguém que é contrário e diz, não, mas tem um efeito placebo nas plantas. Eu falei, é? Então, beleza. Então, se eu pôr um adubo placebo numa planta, vai ter a mesma funcionalidade do adubo normal? É uma pesquisa que a gente está pensando em fazer, né? Junto com um biólogo, essas coisas, para tentar entender. Só para você ver que a gente busca a informação. Vamos testar. O parapsicólogo não é assim, eu acredito em tudo. Não, eu quero testar, eu quero ver o que é. Eu acho que o grande problema em todas as áreas, né, é esse, que a gente nasce, né, te dão um nome, tu tem que acreditar nisso e tu morre defendendo isso. Então, todo mundo, um jornalista, vamos dizer, dando uma notícia, eu não tenho nenhum viés. É praticamente impossível, porque todo mundo foi criado de um jeito, acredita em algo. Por exemplo, se ele é de um partido, ele está dando do candidato oposto. Por mais que ele tente se manter, as microexpressões, o tom de voz, tipo assim, a gente exala, né, o que a gente pensa, né? Então, tem coisas assim que... Então, por exemplo, se a pessoa está defendendo algo que ela diz que é científico, né? E ela é dentro de uma doutrina, de uma religião, cara, é muito difícil, porque ela acredita, aí é tipo assim, é que nem um debate, por exemplo. Uma conversa, as pessoas vão num debate, elas não vão lá para debater de verdade, elas vão para ganhar uma discussão. Isso. Então, tipo assim, a pessoa tá falando, o emissor ou o receptor, né, uma conversa, ela tá emitindo algo, ela não tá tentando entender aquilo. Ela tá já, enquanto o cara tá falando, ela tá pensando em algo para responder, para ganhar. Isso. Nunca vai falar assim, então, verdade, assim, você me convenceu. Fica um taca. E não há realmente... Aí quando alguém dá uma lacrada, todo mundo aplaude. Não, mas não é essa a intuição. Assim, eu quero justamente que tu me apresente algo novo e mude minha ideia, né? Então, se as pessoas fossem já totalmente abertas para simplesmente resolver, né? Então, chega num ponto ali, vamos descobrir isso aqui. Opa, mas se eu descobrir isso aqui, a minha empresa vai falir. Então, é um retrocesso isso, né? Quando as pessoas botam seus interesses pessoais e crenças, né? Claro que todo mundo tem, não existe não ter crença, né? Não ter crença já é uma crença, né? E não ter... Mas, quando elas colocam isso acima, né? Acima até do bem comum, né? Porque tu estás... É um egoísmo, né? É o teu ego, né? Egoísmo. Tentando, por benefício próprio do teu grupo, estás privando a humanidade toda de, às vezes, uma descoberta, de algo que vai acrescentar, né? É legal que você falou isso do debate, e o pessoal usa muito aquelas 48 leis do poder do Robert Greene. Quem quiser ir, tem um livro que fala sobre isso aí. Cara, como você vencer um debate, né? Como você usar artimanhas e palavras, né? Às vezes até falácias, para ganhar a discussão. Sem ter razão, às vezes. Sim. É o modo que você fala. Usando arquétipos, né? Isso. Por exemplo, tem muito assim hoje em dia, né? Eu acho que é a coisa que mais vende, né? Apelação, né?
Como conquistar não sei o quê. Como, para as mulheres aparece, né? Como deixar um homem hipnotizado. Para o homem, né? Como a mulher... Aí te dá técnicas, fala assim, age assim. As pessoas têm que sair, às vezes, do quadro. Tô com a garrafa aqui na mão. As pessoas têm que saírem, às vezes, do quadro e ver mais de fora. Porque depois ela vai reclamar da vida e não vai saber o porquê. Tá, tu vais conseguir, tu vais usar arquétipos, né? E vais conquistar. Vou comprar tal carro lá e chegar numa festa assim, tal bebida. Vai ter um resultado, tudo tem resultado. Mas o que tu estás atraindo, né? Uma conexão espontânea, ela se sobrepõe a tudo isso, né? Então, por isso que vem muitas vezes as frustrações, né? Pô, o cara, depois que tu conseguiu tudo, atingiu tudo, é fácil, né? Tu encontrar alguém, mas daí ele vai ficar com aquela dúvida o resto da vida, né? Pô, e se eu tivesse lá, né? Então, essa conexão que tu não sabe, vou sair, convidar alguém para um jantar, eu sempre achei isso muito estranho. Muitos anos atrás, 10 anos atrás, sei lá, quanto tempo, às vezes estava ali, o pessoal conversando, vou chamar para jantar. Achou tão estranho, tu chega assim com um estranho, aí as duas pessoas vão ficar num teatro, ninguém vai chegar aqui e tu vai falar porque tá tentando, né, bem chula que um vai querer pegar o outro, né, e um vai ficar aquela encenação, Sim. né, uma conexão real, tu estás ali no teu trabalho, nos teus estudos, e tudo bom? Pô, que massa, e tu vê, pô, vamos falar disso aqui, senta ali no café, é algo totalmente natural. Então todas essas técnicas são técnicas para burlar, entrando aí no teu trabalho anterior, seriam Isso. códigos, hacks pro jogo, né? Para pular o jogo. E aí entramos num tema que me perguntam, acho que é o recorde de pergunta, sobre lei da atração. Se funciona ou não funciona e como é que é isso aí. A gente sabe que da parte psicológica, é claro que você alimentar... Pode pôr mais um pouquinho. Claro que você alimentar... Aí tá bom. Você alimentar a mente positiva, porque a nossa mente é treinável. Imagine que teve uma conquista. Ok. Teve outra conquista. Ok. O que a mente vai entendendo? Pô, o cara só tem conquista. Então você vai ficando cada vez mais motivado, mais otimista. Confiante. E as coisas em volta começam a acontecer porque você está transmitindo isso até com teu rosto, né? Com o teu corpo, com a tua posição, teu jeito de andar, com a tua presença, né? Então isso é uma coisa. Sem falar do campo energético ainda. E quando é negativo, você vai fazer uma coisa, deu errado. Você vai fazer outra, deu errado. Vai fazer outra. A mente, por ela tentar te proteger desse desgaste, ela diz para você, não faz mais isso. Não faz, porque ela vai dar de novo. Você sabotar, né? Vai começa a se sabotar. E aí ela começa a restringir. Já aconteceu pessoas chegar para mim e dizer, olha, eu estudo, tenho pós-graduação, às vezes tem até mestrado, tenho mestrado. Eu sou isso. Você conversa com a pessoa e fala, cara, essa pessoa tem tudo. E ela diz, mas eu não saio do lugar. A pessoa está cheia de dívida, a pessoa não consegue fazer nada. Ela diz, o que acontece comigo aqui? Só que daí eu começo a conversar com a pessoa e eu entendo uma coisa. Eu falo assim, uma das primeiras coisas, claro que dá para fazer mais coisas, né? Porque você falou, é um caminho que tem que percorrer. Ela não consegue comemorar pequenas coisas mais. Por quê? Ela foi se frustrando e cada vez desejando algo maior para compensar. É o mesmo princípio que acontece quando as pessoas perdem tudo naqueles joguinhos ali de tigrinha, essas coisas aí. Por quê? A pessoa jogou um pouquinho, ganhou um pouquinho, se animou. Daí apostou um pouco mais, perdeu. Não, agora eu vou apostar o dobro para recuperar o que eu perdi e ganhar mais. Daí perde tudo. E assim é na vida com o pensamento. A pessoa perdeu. Não, mas agora eu tenho que conquistar aquela coisa grandona lá para suprimir todas as perdas que eu já tive na vida. Só que olha o que ela fez. Ela botou uma régua muito alta, né? Botou uma régua muito alta. E ele programou a mente dele dizendo que ele só será feliz e terá conquista quando ele conquistar aquela coisa grande. E, de repente, todas as pequenas coisas do dia a dia da vida, pequenas coisas mesmo, tomar um café, bater um papo, receber um abraço do filho, tudo, ele não comemora mais. Porque a mente dele entendeu, não, isso aí não, a minha vitória é aquilo ali. Então fica uma pessoa triste, deprimida, e nunca consegue conquistar o que quer. E a mente só está entendendo, só vou ser feliz se conquistar aquela coisa grandona, então essas pequenas coisas ela não conta. E aí cada vez fica pior, e a pessoa vai se afundando.
E o exercício é justamente o contrário, comemorar as pequenas coisas. Porque imagine, você acorda, comemora. Acordei, oh, que legal, que dia bonito, vou comemorar. Tomou um café gostoso aqui, vou comemorar. Ah, meu filho e minha filha me abraçam, vou comemorar. A tua mente está entendendo, opa, peraí, estamos comemorando tudo, que legal, né? Vai até aumentando os hormônios da felicidade e tudo mais. E quando vê, você vai colocando pequenas metas. Isso vai fazendo você crescendo. Isso também pode ser chamado de lei de atração. Isso eu estou falando do ponto psicológico mesmo, né? Agora, existe ponto energético sobre isso? Existe, né? Porque além de ser parapsicólogo, eu trabalho com terapias holísticas, né? E uma delas se chama apometria. Nós já íamos tocar nesse assunto, Entramos né? Eu no sei. outro tema agora. Outro tema, apometria magnética, que tem a ver com magnetismo. E pela apometria a gente entende muito bem a lei da atração, da parte energética. Porque nós temos pontos energéticos no corpo que equilibram o nosso corpo, que são conhecidos como chakras, né? E a energia circula pelo nosso corpo. Se existe algum problema nesses chakras, a energia trabalha irregular. E esses chakras, eles refletem até uma certa distância do nosso corpo, que a gente chama isso de aura. Cada um dos 7 principais chakras corresponde a uma camada áurica. Então teremos 7 camadas áuricas, né? E a aura tem tamanho. Ela tem cor, tamanho, vibração, movimento, e ainda pode ter coisas dentro dessa camada. Então são várias coisas ali. E se ela não estiver legal, ela está transmitindo essa energia para a vibração do mundo. Nós estamos falando de vibração agora, né? Então, o que aconteceu com o seu chakra vai refletir na tua aura. E por onde você passar, vai ter a aura das outras pessoas. Então, você pode se criar uma ressonância áurica que combine alguns atributos ali. Você pode pegar coisas negativas das outras pessoas ou compartilhar coisas positivas. Só que, quando você consegue olhar uma aura, a apometria tem alguns comandos mediúnicos que ajudam nisso. Você percebe que a última camada áurica, ela tem a cor violeta. E se a gente for olhar no espectro de cores, a violeta tem uma vibração mais rápida. Ou seja, nada consegue passar pelo violeta. Então, por isso que é considerada a cor divina, a cor dos serafins, a mais próxima de Deus e tal. Então, digamos assim, como se tivesse uma proteção áurica natural que Deus lhe deu, para você não pegar nenhum tipo de energia intrusiva. Nem olho gordo, mal olhado, que são tipos de energia. Esses são nomes populares, mas são tipos de energia. Por que olho gordo? Sai muito prana pelos seus olhos, nariz, boca, palma da mão e ponta dos dedos. Quando uma pessoa joga um mal olhado, ela não está propositalmente, talvez, querendo fazer algum mal para você, mas é inconsciente. Ela olha ali, pô, eu queria ter esse celular igual dele ali. E sai pelo olho, por isso que é mal olhado. Entendeu? E é um tipo de energia, ela tá jogando pelo olho. Por isso que é muito normal ver os magos lá hipnotizando pelos olhos e tal. Aí, essa pessoa, ela pode ficar com essas energias e desequilibrar sua aura. E de dentro para fora, traumas, medos, inseguranças vão deixando a energia do chakra mais fraca, enfraquece a última camada, que tem a ver com o chakra coronário, que é a ligação com Deus. A pessoa vai perdendo a fé, vai perdendo a conexão com o universo, né? Some a última camada violeta. Aí a gente chama que a pessoa vira uma pessoa esponja. Por onde ela passa, ela pega energia de ambiente e tal, de formas de pensamento. E aí vira uma bola de neve, né? Aí vai degradando o corpo, vai acontecendo. Aí espíritos, né? Agora vamos falar um jeito mais espiritual, tá, pessoal? Vamos se abrir aqui. Vamos abrir a mente. Possíveis espíritos, entidades externas, vamos falar assim, são tipos de energia, que muitas das vezes elas precisam se alimentar de algum tipo de energia. E a parapsicologia fala que nós temos a telergia, né? E esses espíritos, como eles estão numa outra dimensão, a próxima dimensão, depois da nossa, seria o mundo astral, eles precisam se alimentar. E a apometria nos fala sobre o corpo etérico, que é o corpo onde vibra os chakras,
Então esse corpo serve de alimento para esses espíritos. Por quê? Porque eles não deveriam estar aqui. Deveriam estar... aí eu teria que falar das dimensões do astral, né? O astral também tem outras dimensões, mas deviam estar em outro lugar, digamos assim. Mas para eles se manterem aqui sem se deformar, porque já estão vibrando num outro corpo, eles ainda usam a nossa energia. Aí, olha como eu consegui encaixar os assuntos da nossa conversa. Aí que está a principal diferença da parapsicologia espírita e a católica. A católica chega até o ponto do ser humano. Aconteceu uma movimentação de um objeto, alguma coisa apareceu aqui, um aporte e tal. A católica vai dizer, foi a tua telergia que fez. O ser humano, sujeito. O sujeito faz. Só que a católica vai só até aí, ponto. O espírita ia falar o seguinte, não, foi um espírito que fez, que está próximo a você. Agora entra para a psicologia eclética, analisa tudo e fala, tem eventos que pode ser só a mente mesmo, que é só você, porque você é capaz de fazer isso. Mas se tiver a possibilidade de ter uma energia externa de outra dimensão próxima a você, intervindo no teu campo etérico, ela pode induzir você a fazer isso, ou ela indiretamente fazer isso, mas utilizando a sua telergia. Porque os espíritos não têm ação nessa nossa dimensão. Eles não têm um tipo de energia. Eles estão em outra dimensão, mas eles conseguem manipular a telergia porque está no campo etérico. E o campo etérico é a única camada energética que está entre o astral e o físico. É o único tipo de energia que espíritos e nós conseguimos manipular. Então, toda e qualquer comunicação, interação é feito através dessa energia. Tudo. E tem os humanos. Então, essa é a forma que os espíritos conseguem interagir com nós. Então, eles usam... Então, eu posso dizer que um espírito estava ali e induziu a pessoa. Você entendeu como a parapsicologia eclética, ela olha os dois mundos e consegue fazer a ligação? E até uma possível outro fator também, né? Ela não ficou presa só ali, né? Tá, dito isto, para o pessoal que está assistindo aqui, para quem já conhece ou para quem é leigo, como tu definiria, então, de forma bem simples, a apometria e o que ela difere das demais processos espirituais que tem reiki, tem vários aí, né? Uhum. O que difere ela, né? Bom, a apometria foi criada pelo Dr. José Lacerda e ele foi um médico do Rio Grande do Sul que foi num congresso lá no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, não. Teve um congresso no Rio Grande do Sul e tinha um porto-riquenho que morava no Rio de Janeiro, foi lá. Ele tinha uma técnica chamada hipnometria, que era uma técnica que se dava comandos, né? E a pessoa poderia se movimentar, ir para tal lugar, fazer tal coisa. Ele viu isso, achou sensacional, foi lá e criou a apometria. Ok. A apometria nasceu em berço espírita, mas depois ela se dissipou. Tanto que a Associação Brasileira de Apometria, que existia na época, ela se dividiu. Tem umas pessoas achavam que a apometria devia ser só de centro espírita e outras achavam que não, que ela deveria ser de consultório para todo mundo usar. Aquela coisa, sempre o mesmo debate. Vincular religião ou não vincular religião, entendeu? Uhum. Daí se separaram. Daí ficou um grupo que acreditava que só deveria ser em consultório ou livre, né? E outros que achavam que devia ser ali. Se separaram e hoje a apometria é bem aberta, né? Existe a apometria espírita, que é feita em centros espíritas, que é um pouco diferente, né? Os preceitos são os mesmos, as leis são as mesmas, mas o modus operandi é diferente do que uma apometria feita em consultório ou em grupo, né? E precisa ser médium? Essa pergunta também, acho que é a segunda que eu mais recebo. Não precisa ser médium, pelo simples fato que ela é anímica, né? Ou seja, você vai conseguir fazer através de comandos e usar ferramentas como o pêndulo, por exemplo. Porque tem momentos que você vai precisar de uma resposta sim ou não. Esse chakra está descalibrado, sim ou não? Né? Uhum. Claro que você poderia calibrar de qualquer forma. Eu estou fazendo apometria, vou calibrar. Mas se você quer, às vezes, ter uma resposta sim ou não, você pode usar um pêndulo. Só que o lance mais legal da apometria é que ela, em si, ela serve para desenvolver sua mediunidade. Porque ela tem comandos específicos para isso. Inclusive, o próprio comando inicial da apometria, que a apometria é uma técnica terapêutica anímica, porque depende do homem,
Mas também ela é espiritual porque tem ancoragem. O que é ancoragem? Você ancora espírito, né? Ou arquétipo. Sabia que a apometria pode ser feita por alguém que não acredita em espírito? Ela pode. Mas como é que se faz? Na ancoragem, ancora arquétipo, né? Você usa o arquétipo na pessoa. Entendeu? Que é um tipo de energia. Sim. Inclusive, tem alguns espíritos que se manifestam como arquétipo. Por exemplo, os animais de poder, né? Então, tá tudo interligado, enfim, né? Pra mim, aí, ó, opinião pessoal agora. Aham. Eu acho que a maioria se manifesta através de arquétipos, né? Uhum. Até quando aparece Porque se tu for ver a cultura nórdica, vai aparecer o que lá pro cara? Vai aparecer um deus lá com martelo, né? Não sei qual é. Uhum. Pro centro espírita lá vai aparecer o caboclo. Então, tipo assim, são roupagens, né? Que eles utilizam, por exemplo, no centro espírita tem que ser um doutor, né? Isso. O cara tem que ser branco, né? Um caucasiano, um médico, doutor, não sei onde, né? Como apareceu pro Chico Xavier, né? Uhum. Mas eu acho que, de forma lógica, nós pensando nisso, eles estão muito além disso, né? Só que eles, por O saber primeiro do nosso caboclo preconceito, era né? branco, né? Por saber do nosso preconceito, eles já estão tão à frente que, ó, vou aparecer aqui pro cara, né? Isso. Aceitar, pelo menos, Isso. né? São vestimentas, né? Isso que às vezes é difícil para quem tá muito inserido dentro de algo, abrir a cabeça às vezes para isso, né? Tem uns testes, tá? Acho que eu falei da outra vez. O pessoal que estudava isso a fundo, mas sim, ó. Pelo mundo todo, eles conseguiram identificar um da Europa que se manifestava aqui e através de conversas e conversas, chegou um momento que ele falou, tu és o mesmo... Ele falou assim, ele confirmou, né? Isso tem vários estudos sobre isso, né? Mas enfim, né? No final tudo vira a mesma coisa, né? O preconceito, o ego, né? E dessa parte aí da apometria e da parapsicologia, como é o teu trabalho? Como é que tu, até pro pessoal que precisar, né? Às vezes ali se interessou, quer te procurar no teu Instagram, né? Como é que é o teu trabalho, né? O teu atendimento? Tu tens também cursos e atendimentos, né? Isso. Vários segmentos, como é que é? Então, a apometria, ela trabalha na base da divisão dos corpos. É até um conceito hinduísta, né? De ter 7 corpos. É um conceito bem válido. Quando você entende esses 7 corpos, até você consegue fazer a associação parapsicológica, qual corpo que está os fenômenos paranormais. Eles estão no corpo mental superior. Eles acontecem lá. Então, corpo físico, etérico, astral, mental inferior, mental superior, búdico e átmico. Cada corpo tem uma coisa. Quando a gente faz o primeiro comando da apometria, que é o desdobrando, a gente se desdobra. É como se esses corpos se separassem e você tivesse a oportunidade da primeira vez acessá-los, o que não acontece. Por isso que a apometria é fantástica, porque além de eu conseguir enxergar melhor os corpos e acessá-los, eu consigo ajuda espiritual para que esses espíritos de luz também consigam atuar sobre teus corpos. Então, por isso que a apometria é maravilhosa, por causa do desdobramento. A apometria vai atuar principalmente na cura espiritual, equilíbrio energético, desobsessão. Na verdade, a apometria ela é mais conhecida, ela ficou fama pela desobsessão. Não é só isso que ela faz. Eu até considero assim, que é coisa de entendimento. Uma auraterapia que a gente faz na apometria, que é a expansão da aura e limpar a aura, ou uma chakra-terapia que você equilibra o chakra, mais importante que uma desobsessão. Mas sabe como é que as pessoas, elas acham ali, não, tem um espírito aqui, um encosto, eu quero me livrar dele. Eles acham que esse é o principal problema. Claro que também é, mas isso decorre de desequilíbrio energético. Se você tivesse com equilíbrio energético, isso não ia ocorrer. Na verdade, tudo é importante, mas eu digo assim, todo mundo coloca sempre a obsessão maior porque ela é mais filme, uma a coisa. gente não quer assumir que tem responsabilidade, né? Tudo, e assim que é muita moda agora, né? Tudo é um obsessor, ou tudo é um chip. Agora é moda de chip, né? Tu não, que eu tô chipado, porque cara, às vezes é tu que é o problema, né, cara? Tem que mudar a tua mentalidade, né? Claro. O obsessor, na verdade,
ele só vai para os iguais. Se você Sim. for muito diferente do obsessor, ele não iria estar em você. Então tem algo para se pensar aí, né? Emparelhou, né? Na Emparelhou. frequência. Frequência energética. E tem muitas coisas que não são obsessor. A gente chama de personalidade múltipla. É uma própria personalidade da pessoa, diferente, que ela acha que é um obsessor, mas é um eu dela mesma. E tem um estado que algumas pessoas chegam de personificação. É quando essa personalidade múltipla ela fica tão forte. A personalidade múltipla é uma dissociação. Quando acontece personificação é quando ela se une, né? E quando ela se une a você, você começa a personificar como fosse outra pessoa. Aí acontece muita pessoa era assim, de repente, do nada, mudou completamente o seu jeito. Isso até é muito confundido com bipolaridade. E às vezes é um problema espiritual. Espiritual anímico, que não é um espírito, é da própria pessoa. A gente consegue criar nossos arquétipos. Né? Inclusive, acho que tem até um filme muito antigo que uma pessoa tinha várias personalidades e o filme mostrava assim, sendo várias pessoas presas num lugar lá, mas era uma pessoa com as suas várias personalidades. Não vou lembrar o nome do filme, o pessoal não me pergunta. Eu acho que eu sei qual é antigo. Mas, enfim, para provar que nós temos isso, tem como você extrair de você algumas personalidades, né? Até mesmo você tá aqui no podcast, você é uma pessoa. Vou dar um exemplo. A hora que você pegar um capacete e sair andar de moto com teus amigos, isso não é uma outra personalidade? Sim. Você não chega diferente nos lugares, lá com aquela roupa toda? Eu sou sempre o mesmo, porque, cara, eu duvido se não é o que mesmo. Tu é igual com a tua mãe, com o teu pai, e tu aí numa festa tocando terror. Não é existe igual. isso, alguma coisa muda. Esse foi o melhor exemplo. Sempre as pessoas falam, não, eu sou sempre o mesmo. Eu não... Cara, a gente é resultado das experiências, né? E tu vai se moldando com isso, tu sabe como E tem a ver trafegar. com arquétipo. Por exemplo, um cara põe a jaqueta da Harley lá, pega a Harley, já faz a cara de mal, né? Automaticamente. É um arquétipo. É um arquétipo. E as roupas têm muito isso. Por isso que os magos usam aquelas roupas diferentes. Porque ele sabe que né? a partir do momento que ele colocou a roupa, ele sabe que ele está sendo mago. Ele sabe que ele vai fazer um ritual. Ele sabe que ele está em conexão. Então serve para ele mesmo. Porque muitas vezes o mago faz ritual fechado. Então, por que por tanta roupa você numa salinha? É para você mesmo. Você se olhar no espelho, agora eu vou fazer um negócio sério aqui. Isso é amplamente usado pela indústria, né? O pessoal acha que não. Os artistas, como é que se vestem? As cores. Já vi se alguma indústria de alimento que não usa cor vermelha, amarela, né? Isso são tudo arquétipos, né? Para te estimular, tá pensando e lembrando o tempo todo, né? Pode ver, a alta moda, a moda mais cara, aquelas marcas de grife, quando você vai comprar uma roupa bem cara, ela parece para as pessoas comuns brega, porque ela é muito diferente, muito colorida, muito extravagante e tal. Mas para quem tá naquele nível, eles querem ser diferente. Eles não querem ser igual. A moda é puro arquétipo, né? Ela mexe só com o psicológico da pessoa, né? Porque, na verdade, ela vende um sonho, né? Uma imagem que tu quer ter. Isso. Ela tá agregando um valor numa coisa que, teoricamente, vamos dizer assim, na via física, não tem tanto valor diferente. O que eu quero dizer? O pessoal da moda não vai ficar... Não é isso. Por exemplo, eu tenho 2 calças. Beleza, provavelmente uma calça lá de grife é melhor. Mas não mas aquele valor não difere de uma custar R$100 para uma custar R$5.000. Porque o tecido não tem como valer tanto. Ela tem que trabalhar com algo subjetivo para te pagar que isso. É a marca. Né? Que é os arquétipos que vão enganar. Por que carro, velocidade, força? Qual que é o arquétipo? Cavalo. Isso. Né? O que a Ferrari tem na... Isso. Cavalo, né? Então, a gente tá o tempo todo sendo estimulado toda hora. Isso e ninguém percebe, né? É um modo simbólico. Toda hora. Por isso que o maior dos conhecimentos que foi passado para frente, de forma simbólica, é o tarô. Conhece o tarô, né? Sim, não sei são lidar as cartas. Com ele ficou muito conhecido, adivinhação e tal, mas o tarô, os 22 arcanos maiores... Eles estão nos 22 caminhos da árvore da vida, da Kabbalah. Entendeu? 22 capítulos do Apocalipse. Cada um corresponde a um arquétipo. Entende? E ali tem o louco, que é a carta número 0, e ele vai percorrendo todas as outras cartas. E se você pegar as teorias do tarô, como é que ele iniciou,
Tem teoria egípcia, tem teoria hermética, mas Tem vários tarôs, basicamente é para esconder, conter todos os segredos de conhecimento, inclusive uma das teorias lá que o livro de Thoth estaria ali em símbolos, para passar para frente. E o simbolismo é a melhor forma de você esconder. Não só esconder, como é a melhor forma de ser revelado para cada pessoa aquilo que ela pode acessar. Por isso que existem muitas ordens simbólicas, né? Ordens esotéricas simbólicas. Por quê? Você vai ver um pentagrama lá. Pro neófito que está entrando lá, o pentagrama é o homem de braços abertos, não sei o quê. Pro cara mais avançadinho, não. O pentagrama é a estrela flamejante, a estrela não sei o quê. De um cara um pouco mais acima, não. O pentagrama é 5 lados, 3 pontas cada pirâmide, 5 pirâmides, 5 vezes 3, 15. É o arcano 15 do tarô. A carta do diabo. E opa. E pro cara lá em cima, não. É a carta do diabo, mas o diabo tá no tarô como o número 15 para afastar os que não entendem, porque na verdade é a melhor carta do tarô. Então, cara, você vai subindo de nível num jeito. É infinito, né? Por isso que para cada um que você vai perguntar, ele vai te dar uma resposta diferente. Mas o símbolo tem essa capacidade de interpretação. Então, o tarô é a jornada do louco, contando desde a nossa alma criada, que era o louco, que não conhecia nada, tô aqui, tanto que ele aparece num precipício, quase caindo, e tá nem aí. Claro, porque talvez ele pise naquele precipício e ele não caia. Porque ele foi a primeira alma criada. Não se sabe se o mundo ainda está com as leis da física como conhecemos hoje. Ele está muito feliz porque ele está aprendendo e está sozinho. Depois, qual que é o primeiro arquétipo que ele passa? Que é o mago. E as pessoas dizem, mas ele já tem todo o conhecimento no primeiro arquétipo, sendo que tem vários outros ainda. Claro, porque ele pesquisou sozinho sobre o mundo e aprendeu sobre todas as áreas. Então ele domina todos os elementos, ele virou um mago. Entendeu? E assim vai indo, e é uma jornada que também pode ser referência a Adão e Eva e tal, o mago, a sacerdotisa. Então são várias interpretações. Aí outro arquétipo, acho que o mais forte de todos, né, que é o da Apple, que é a maçã mordida, né? Então, revelando conhecimento, né, e tal. Mais uma prova. Isso, desejo. É o desejo. É o arquétipo do desejo. Eu já vi pessoas vermelha, maçã. Guardar, economizar dinheiro para comprar só isso aí. Sem prioridade. Entendeu? E olha a força que tem, né? Um iPhone, tem. uma Ferrari, Uhum. arquétipo puro. Né? Até quando você vai criar um logo e tal, né? Qual que é a tua ideia quando você criou o teu logo ali? Essa aí Parece uma pessoa... Não, tá, fala antes. É Depois eu vou dar o que eu imaginei. Um homem, né? Uma pessoa. Aí os olhos ao redor, né? Refere-se ao extrafísico. Mas ele está sendo observado? Porque muitos olhos ao redor. Eu pensei assim na visão realmente expandida, né? Ou ele está enxergando no caso, fora, ele que estaria... E fora também enxergando, assim, ele e o resto, né? E como o tema é a violeta, né? Então os olhos dele são o próprio universo. Saint-Germain, né? E tal. E então a frase que a gente usa ali que é se não nós, quem? Né? Então ele chegou a um despertar, né? Seria a expansão da consciência. Uma expansão da consciência que os olhos dele não estão mais só ali, mas estão no mundo. Tá vendo o extra. E ele pode ver o mundo todo. Viu como simbologia é tudo, né? Tudo. Isso aí. E, por exemplo, como é que a gente traria isso para quem tem mais resistência, assim, ao que não consegue enxergar, vamos dizer assim. Você sabe a diferença entre as faixas vibracionais, vamos dizer o que a gente opera, né? São os celulares, rádios, que é o que a gente usa, né? Você acredita nisso, né? Você sabe que não tá passando. Eu não tô vendo aqui as ondas, mas está passando. Então, o que difere, vamos dizer, Bluetooth, essas tecnologias que foram vindo? Por isso que assim, não houve, na verdade, um avanço gigante. A gente pensa assim, mas mudou muito. Hoje em dia a tecnologia é a mesma, né? Bluetooth, infravermelho, rádio, todas essas faixas ainda estão usando praticamente, vamos dizer assim, a mesma tecnologia. São mudanças de faixas só mudanças de faixa, em que ele está operando. Não houve ainda nada muito diferente. Claro que isso aqui foi aprimorado, meu Deus, se pegar um celular do final dos anos 90 para agora, né? Mas o princípio tem que muitas ele usa, faixas proibidas, inclusive em lei, né? Ele é o mesmo que um rádio.
São concessões que são comprados espaços, Uhum. mas ele iria mais, né? Então, como é que a gente vai ganhar dinheiro com isso? Então, por exemplo, você vai tendo as faixas de rádio que a gente opera, aí vai subindo, 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 chegou uma hora que saiu do espectro, vamos dizer assim, tem o espectro visível, né? Uhum. Isso aqui eu não sou leigo nisso, mas se tu pesquisar, isso é Uhum. física, né? É Sim, o que sim, sim. é usado. Tem as faixas visíveis, que é o que a gente tá vendo, Sim. né? Aí vão ter o raio-x, né? Vai subindo, raios gamas e vai infinitamente. Uhum. Então a gente criou dispositivos que enxergam mais do que os nossos olhos. Aí já é uma prova de que existe mais do que nossos olhos podem ver. E vai Exatamente. indo, e vai indo. O próprio, essas fotos, às vezes, que a gente vê no Cosmos, do Hubble, desses, né? Eles utilizam, tem fotos ali que eles fazem em outras faixas que a gente não enxerga, né? Depois modificam isso no computador, colorem, e essas são as imagens que a gente vê, Uhum. né? Isso não é a foto. E ali se revelam vários sistemas, galáxias e aglomerados que antes eles não viam, Por né? exemplo, agora você tocou num assunto interessante, porque as pessoas devem até perguntar, mas e o prana, né, que tá, não sei o quê. O Tesla já tinha feito isso. Qual que era essa energia? É energia escalar. Dá para criar até uma máquina. Inclusive já criaram até algumas máquinas para cura. Em vez de você ficar fazendo o passe em posição de mão, eu vou criar uma máquina que capta energia escalar e joga na pessoa. Entendeu? Só que são conhecimentos que foram apreendidos, censurados, né? Energia livre. Porque Sim, o prana, se tá aí para todo mundo, por que eu não posso usar o prana para comunicação, para transmitir energia? Não foi o que Tesla quis fazer? sim. Entendeu? Então existe, ela já tinha feito isso. E se você pesquisar bem, você acha sobre O escalar. próprio prana, eu acho que assim, ó, tudo é a pessoa que ela já tem uma predisposição, vamos dizer assim, a pensar, né, e questionar as coisas. Ela não precisa ter um estudo acadêmico e tal. Isso é muito interessante para Uhum. validar e para te se aprimorar, né? É Sim. muito interessante e façam, né? Mas Uhum. a questão é o seguinte: se tu já tem essa predisposição, tu como criança, tu vai parar e pensar daqui a pouco, tá aqui, tá, mas o pessoal fala em luz e né? Pra gente sair, eu acho que a gente tem que sair um pouco dessa infantilidade, né? A infantilidade que eu quero dizer não é a questão da pessoa ser engraçada e brincar, ser infantil. Isso é a melhor coisa do mundo, né? Isso foi muito Uhum. criticado, né? Cara infantil. Cara, a melhor coisa que existe, né? A Claro. espontaneidade, uma criança. A infantilidade, eu acho que é você pegar, às vezes, papéis, relatos antigos de 2, 3 mil anos atrás e interpretar como estavam sendo ditos na época, né? Eu Exato. falei isso aqui da outra vez, vou usar o mesmo exemplo. Você fala lá, escreve, ó, apareceu aqui uma carruagem de fogo no céu, Sim. soltava luzes e isso aí. Gente, hoje em dia a gente tem, né, avião, tem Sim. naves que vão para o espaço. O que que o cara viu, né? O que que só existia a tração animal? Ele vai falar carruagem, né? Então são temas assim, e é isso que eu me refiro à infantilidade. A gente sair daquele negocinho, ai não, 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 Deus, né, vai me castigar, assim, imagina um ser onipresente, Ah, onipotente, que isso. criou 1 trilhão de galáxias, que a gente tá aqui na periferia, Uhum. ele não, ele vai te castigar porque, né, tipo assim, então, claro que existe uma lei, ele se, partindo do princípio que isso, né, essa crença é real, ele cria um sistema tão perfeito que ele já vai se, ele por si só, né, por energia, por vibração, te colocar onde você está, né? Então, tu pode chamar isso de um inferno para ti, trabalhar no pior emprego do mundo ou ter uma vida boa, né? Então, É. essa que eu chamo, tipo assim, Mas entra tu naquele abrir a assunto que nós cabeça, né? falamos, da simbologia. A própria Bíblia é simbólica. Sim, E tem códigos. O próprio. Por exemplo, os 72 anjos que é usado na Kabbalah, ele veio de uma codificação do Êxodo. Tem um código dentro do Êxodo que você acha os 72 anjos da Kabbalah. Só para você ter uma ideia de como é. Então, muitas coisas que pé da letra, e tem inserção, tem um monte de coisa, né? Você pensa que existe o sistema que tem controle. Você acha mesmo que eles iam pegar um livro que ia te libertar e te colocar na tua sim, mão? Eles podem ter colocado um código, entendeu? Porque a ideia é que nem todo mundo acesse
as informações corretas, né? O próprio símbolo do Baphomet, você já viu aquele bode de Mendes que tem a mão assim, tudo, assim como é em cima, embaixo e tal. Aquilo ali é totalmente simbólico. Inclusive era até usado na Igreja Católica no passado, os próprios soldados lá, né, usavam isso. E é um símbolo. Só que muitas vezes o símbolo ele tem essas características que espanta as pessoas de propósito para as pessoas terem medo de acessar o conhecimento. E o que faz esse conhecimento? Esse conhecimento vai te libertar, tanto espiritualmente, para você sair tirar o véu de Maia, sair da rota das encarnações, né? Roda de Sansara, e também o conhecimento para você ser próspero e ter uma vida boa aqui. Você pega um religioso, ele condena. E não só religioso, você pega uma pessoa que, cara, é incrível. Como tem pessoas que têm limitações quanto à prosperidade. Eu já peguei casos de pessoa que eu atendo muita pessoa com limitação, crença limitante, essas coisas. Eu mandava a pessoa olhar, atendimento presencial, tá? Ela se olhar no espelho e dizer que era rica. Ela não conseguia. Não conseguia. Gaguejar, não conseguia. Parece uma coisa simples, né? E quando conseguia falar assim, eu sou bem baixinho. Cara, pra você ver o que é a herança familiar, né? Ah, nossa família sempre foi assim, sempre vai ser. Ah, nessa cidade aqui nunca ninguém, eu não sei o quê. Você mesmo me contou, né? Aqui de Brusque mesmo, do ufólogo lá, o nosso amigo lá. Como Geverde. Que é um exemplo. Tem pessoas que não sabem que ele era daqui de Brusque. Entende? Já fica aí a título de conhecimento, né, pessoal? Um dos maiores ufólogos aí do mundo, né? A revista UFO é de Brusque, eu não sabia. Quando eu soube assim, mas como lá de Brusque o cara falando? Tem vários casos aí, ó. Agora, por exemplo, tem um canal do Ciência Todo Dia, do Loas, né? Pedro Loas, acho que é, né? E, pô, um dos maiores canais do Brasil, ele aqui de Brusque, né? Então, assim, a gente tem muita coisa. Você ir na sua cidade, as coisas estão acontecendo, a gente sempre acha que tá longe. Não, mas isso aqui é lá sempre acha. Né? Não. Isso aqui e às vezes a pessoa não tem reconhecimento da cidade de onde veio. Já vi muitas pessoas assim. Às vezes tem reconhecimento do mundo e da cidade de onde veio não tem. Só depois, né? Depois que daí reconhece. Mas só para você ter ideia de como que funciona tudo isso, tá? Então eu vou voltar, que você tinha me perguntado sobre o meu atendimento, né? Eu acabei... O assunto vai indo, né? Isso que é bom. Assim que é bom, né? Então, você me perguntou da apometria. Então, pessoal, apometria, desobsessão, mal olhado, olho gordo, a parte de limpeza espiritual, a parte de... Você se sente mal, tem dores no corpo, tá com o teu emocional abalado, ou algum trauma, porque a gente faz ressignificação também na apometria. E sente presença espiritual. A apometria é muito completa, tá? Eu cheguei nessa terapia, quando eu comecei a pesquisar várias terapias, inclusive você até me perguntou a diferença do reiki e tal, é que a apometria ela engloba muita coisa dentro dela mesma, sabe? Ela é um mix, então. É um mix. E eu já fazia desobsessão antes da apometria, existem outras técnicas também, mas a apometria ela é a terapia que melhor faz a desobsessão. Porque não é muito tranquilo a desobsessão na apometria. É muito... Porque o maior perigo não, mas o maior medo das pessoas de fazer desobsessão é justamente medo do obsessor. Ai, não, vai que eu vou que nem... Porque as igrejas mostram muito isso, o cara fica se debatendo, e sai espírito, não sei o quê. E às vezes até num centro espírita acontece isso, mas na apometria não vai acontecer isso, porque ela é terceirizada. Ou seja, se você tem um encosto, eu vou fazer a apometria aqui. Se eu estou fazendo, eu posso fazer sozinho, inclusive. Né? Na apometria magnética eu faço sozinho. Eu estou aqui, falo com o teu encosto aqui mentalmente, né? Ou mediunicamente, dou os comandos apométricos, a ancoragem me ajuda, eu encaminho ele. Você ficou tranquilo. Que nem eu digo, a melhor coisa do mundo é ser um consulente de apometria. Você fica lá, relaxadão, tranquilo. E dá para fazer a distância, né? Inclusive eu faço a distância, atendimento, todo dia eu atendo. E faço muito a distância. Porque se a apometria anda no tempo e no espaço, não existe distância que possa modificar. E os resultados são muito satisfatórios. Além da apometria, eu faço outras técnicas também. Eu faço muito para a empresa. Porque as empresas elas têm um endereço energético. E quando as pessoas fazem magia para o mal,
em vez de fazer para pessoas, elas fazem para o endereço da empresa. E dá para fazer, porque a empresa se torna uma energia. A empresa é como fosse um contrato, onde os sócios e os funcionários estão juntos. Por isso que eu digo, às vezes tem funcionário que fala mal do patrão, não sei o quê, e faz, às vezes, trabalho contra a própria empresa, mas pega nele, porque ele está no mesmo contrato. Um contrato CLT é um contrato junto com a empresa. Independente se é funcionário ou é sócio. Ali no mundo energético e espiritual, eles não vêem essa diferença de sócio para funcionário. Entendeu? Então tá todo mundo no mesmo barco. Uma egrégora, vamos dizer assim. É uma egrégora. E tem uma contraindicação, algum perigo, alguma coisa, vamos dizer, uma apometria conduzida por alguém que não é profissional, que não entende sim. bem? Como é que se dá isso? Inclusive, além de contraindicação, tem umas pessoas que usam de algo muito ruim. Porque assim, a apometria, eu vou fazer uma apometria para vocês, ok? Mas se eu não, né? Mas tem pessoas que fazem, buscam coisas. Por exemplo, vida passada. Olha que coisa. A apometria, ela pode verificar se tem alguma coisa, algum portal aberto de vida passada que está trazendo alguma coisa negativa para você. Porque quando a gente reencarna, a vida passada já foi. Se você ainda está tendo algum problema com vida passada, de trazer algo negativo de lá, você criou uma ressonância em vida passada, é terrível, é a pior coisa que existe. Imagina, você já tem esses problemas dessa vida, você vai buscar um problema de vida passada, e quando tem isso, a gente simplesmente fecha esse portal, dá uma ressignificada e fecha, e ponto. A pessoa vai viver essa vida, né? Porque é agora. O que foi, já foi. Se você está aqui, evoluiu lá e já está aqui. Mas, às vezes, tem apômetros mal intencionados que fazem o seguinte, dão um comando, que é apometria através de comando, para ir para um momento negativo da pessoa de vida passada. Qualquer pessoa do mundo que eu der esse comando vai mostrar um momento negativo, porque é óbvio, toda a tua vida passada você teve problema, você chorou, você caiu quando era criança, você se machucou e você morreu, porque você já está aqui encarnado, né? Então é um comando sujo, se for pensar, né? Vá para um problema da tua vida passada. Todo mundo teve um problema na vida passada, porque é uma coisa natural da vida. E sem contar que provavelmente, né, não, mas provavelmente, se tu for regredindo na idade da história aqui da humanidade, é sempre pior, né? Sim, cada vez ficando pior. Uns anos atrás aí a galera enforcava, crucificava. Mas o que a gente faz na apometria é, se a pessoa tem um problema, que criou ressonância, uma coisa chata que está me afetando da vida passada. Aí sim, você vai lá, dá uma ressignificada e fecha esse portal. Mas tem apômetros que dão esse comando para dizer, tem uma coisa lá de errada, tá, sabe? Para fazer a pessoa ir fazer mais sessão, não sei o quê. Então esse eu acho um ponto negativo de você não fazer com o profissional correto. Eu não, cara, eu só quero livrar a pessoa de todos os problemas. Eu não quero fuçar e inventar problema para ela. Imagina, já é difícil a pessoa ter uma vida tranquila. Vai ser infinito, né? Senão, imagina buscar. Porque daí você também está correndo o risco de você abrir um portal para a vida passada. Entendeu? Porque a ideia, se nós já encarnamos se esquecendo, a ideia é para você não ter vínculo. Aí tem uma discussão, se seria bom lembrar da vida passada ou não. Aí não é comigo, né? Aí é com o universo que tem essa regra, né? Mas eu só sei que prejudica você puxar coisas negativas, né? Não tô falando assim de quem faz terapia de vidas passadas, que quer saber quem foi, isso que é outra coisa, tá? Isso é outra coisa. Eu tô falando de problemas, né? Problemas que vêm da vida passada para essa. Então, mais nesse sentido, eu acho, né? E o resto tá tranquilo, cara. Show, muito massa. A gente vai conversando aí, o tempo vai passando, né, cara? É uma conversa, não é uma entrevista, como o pessoal fala, né? Podcast, então a gente vai conversando sobre coisas afins, tomando nosso cafezinho, que é o vício aqui. É o vício. E quero fazer uma pergunta antes, uma pergunta final, né? Agradecer aqui, pedir pro pessoal mais uma vez se inscrever, compartilhar esse vídeo com quem você acha que tem afinidade, né, com esses assuntos. A ideia é que a gente expandir, a gente não tem nenhum... provavelmente temos, né? Mas a gente tenta não ter nenhum viés ou crença. A gente quer que venha todo mundo e a gente quer aprender com os evangélicos, com os católicos, da Umbanda. Acho que a gente trabalhar todos juntos, em prol de uma verdade maior, todo mundo vai crescer, né? Que se conhecimento é liberdade, né? Conhecimento é liberdade. Então, peço para todo mundo
compartilhar, se inscrever. No Instagram também. E um recadinho para botar aqui o site da loja Desperte. Quem quiser camisetas Desperte. A gente tem alguns modelos muito legais, são camisetas muito boas. Está aparecendo uma delas ali. Tem outras cores, são camisetas feitas com muito amor e carinho. Né? Para contribuir para o canal, também tem o QR Code ali, quem sentir. Né? Que a gente faz isso de coração mesmo, de entrega total. Peço para seguir também o professor Bauer aqui nas redes sociais dele. Quem quiser, vou deixar o espaço aqui também para ele falar como acessar, né, contratar os serviços dele. Quem quiser, às vezes, para um bate-papo, um curso, trazer ele para sua cidade, né? Você é de Mafra, né? Aqui de Santa Catarina, né? Isso. Mas sempre viajando, né? Tá sempre por ali. Então, eu vou deixar aqui a última pergunta. Por exemplo, assim, ó, se você pudesse, por algum meio, acessar, vamos dizer assim, uma mente coletiva, vamos dizer, da Terra. É uma coisa bem subjetiva, assim, pra gente deixar no ar. Por algum momento, todo mundo estaria te vendo. Sempre uma tela, uma imagem, uma tela mental, que seja, né? Todo mundo. Que mensagem você deixaria, assim, pra galera? Que você acha que é importante? Um conhecimento, assim, pra o pessoal refletir, que acha que vai somar na vida delas? Bom, eu ia puxar para o meu lado, né, que é o que eu coloquei de base na minha vida, que é estudar o mundo espiritual. E então eu mandaria a mensagem seguinte, pessoal. Saibam todos vocês que a vida não é simplesmente material. A vida, ela continua. Nós somos, de certa forma, imortais. E o conhecimento hoje está na mão de poucos. Vocês estão restringidos a dogmas e doutrinas que se tornam prisões para vocês, mas entendam que a essência de Deus é boa. A essência de Deus é a expansão do homem, é o crescimento do homem, tá? Deus quer que o homem se expanda, que tenha mais inteligência, que faça mais ciência. E ciência que eu digo é em todos os patamares, a ciência física, a ciência espiritual, que vem também através da parapsicologia, entende? Então, entendam que nós temos sempre que buscar a evolução, porque a vida não é só aqui e não é do jeito que te contaram. Então, vamos estudar. Só isso. É isso aí, então eu quero agradecer a presença aqui do professor Bauer. Foi muito legal essa conversa. É claro que desses vários temas que a gente puxou e vários outros renderiam cada um desse. Sim. Meu Deus, né? Muitas conversas aí. Mandar um abraço também para a Michele, que fez essa ponte, indicou que você estaria por aqui, né? Para a gente aproveitar esse momento. Se você gostou, se inscreva aqui no canal. A gente tem a ideia de fazer vários, né, podcasts, ajudar a galera, né? E a gente mesmo, né? Isso aqui é um propósito que eu acho que, como eu falei antes da gente começar aqui, é uma conversa, né? De fazer o que a gente gosta, né? Não é algo que é forçado, que, não, vamos programar para fazer. Sim, sim. É algo que a gente sente de fazer, entrega total de coração. Então, muito obrigado. Se quiser deixar alguma mensagem, algum contato aí, beleza. A gente fica por aqui. Obrigado, Charden. Obrigado. Foi ótima conversa, foi bem natural, bem tranquila. Eu gosto, assim. Pessoal, é isso. Quem quiser me seguir lá, @BauerParapsicólogo no Instagram, né? Me segue lá que todas as novidades estão por lá. Eu gostaria que Deus abençoasse a todos vocês e muito obrigado aí pela audiência. Um abraço. Valeu, galera. Muito obrigado e até a próxima, porque se não nós, quem, né? Isso. Valeu.